capítulo de número 1. Nós estamos com uma série de mensagens, falando sobre Deus, mensagens extremamente teológicas. Tem gente que acha que a teologia confunde. Não, a teologia ajuda a compreender melhor os textos. Por que Deus permite os desertos? A primeira mensagem do mês de outubro que eu ministrei. Por que Deus permite os desertos? Semana passada eu falei por que Deus permite os seus também fracassarem. Alguns fracassos. Eu falei quando Pedro caminhou sobre as águas. E hoje a mensagem tem outro tema. Por que Deus permite os seus também perderem? Às vezes nós teremos que perder. Misericórdia, pastor, mas às vezes tem que perder. Liga para o seu irmão do lado, às vezes teremos que perder. A voz está até mais fraquinha, né? Fala com fé, às vezes nós teremos que perder. Mas você sabe que às vezes não é perder, às vezes é livramento de Deus. Com quem já aconteceu isso? Diga amém. Não perdeu nada, foi livramento. Às vezes você perde uma porta, né? Livramento. Às vezes o príncipe encantado vai embora. Você acha que não, eu perdi minha bênção. Livramento. Não era o príncipe encantado, era o cavalo do príncipe. Né? Às vezes a princesa vai embora. Livramento. Então a gente precisa entender que às vezes os filhos de Deus também perdem. E essa palavra, essa teologia que eu vou pregar para vocês hoje. Quem precisa ouvir a palavra de Deus, diga amém. Então vamos lá então, para a gente já entrar no texto. Jó capítulo 1, versículo 21 e versículo 22, são os dois últimos versículos. Palavras de Jó. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Todos digam amém? Vamos fechar os nossos olhos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã de domingo. Ensina-nos, ó Pai, através desta palavra, aquilo que é tão importante nós aprendermos. Nos abençoe, Senhor, nos dê um perfeito entendimento desse texto. Abençoe aqueles que assistem neste culto de qualquer parte onde eles estiverem, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, bastante alegria. Bom, queridos, eu quero começar a pregação de hoje falando um pouquinho, tirando todo véu que às vezes ofusca a nossa relação com Deus. O Antigo Testamento ele é bem diferente do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, eu vou explicar um pouco para vocês. O Novo Testamento ele tem uma teologia muito mais sólida, muito mais rígida. Ela é muito mais, digamos que ela tem menos incoerências. Estou tentando achar termos certos, né? Para não colocar nenhum termo equivocado aqui na minha fala inicial. Esses primeiros minutos são muito importantes para a gente entender toda a pregação.
O Novo Testamento ele possui essa coerência. Ele foi escrito num espaço menor de tempo do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele demorou mais para ser escrito, mais para ser elaborado. Quem entendeu, diga amém. O Novo Testamento é diferente. O Novo Testamento, vamos colocar que ele deve ter sido escrito pelo menos uns 60 anos. 60 anos. Diferente do Antigo, que foram centenas de anos. Então nós temos textos do Antigo Testamento bem antigos e outros menos. Então a elaboração, agora está ficando mais claro para eu explicar para vocês. A elaboração do Antigo Testamento ela foi muito maior, diferente do Novo, hegemônico, mais curto. Então a teologia do Novo Testamento, nós temos Cristo na sua centralidade e fica mais compreensível. O Antigo Testamento ele carrega algumas teologias, algumas maneiras de nós compreendermos Deus. Teologias eu coloquei no plural, porque é exatamente isso. Nós temos textos, por exemplo, do Antigo Testamento, que são textos que vão dizer o seguinte: que a salvação ela é exclusiva de Israel. Posso ouvir um amém, queridos? Se a minha está fraco, amém? Exclusiva de Israel. Ou seja, o camarada é salvo porque ele é judeu. Essa é uma concepção, que Deus ouve apenas judeus, que Deus abençoa apenas os judeus. Daí nós temos um outro texto, por exemplo, o livro de Jonas. Jonas traz conflito com isso. Por que Jonas traz conflito? Porque Jonas, o profeta Jonas, ele tinha uma mentalidade exclusivista. Ele não queria pregar em Nínive, por quê? Porque não tinha como Deus salvar a Ninivita, um povo idólatra. Então Jonas não entendia essa teologia. Daí o livro de Jonas vem mostrar o que pra gente? Que Deus ouve também a oração de Ninivita, e que Deus perdoa os ninivitas, e que Deus salva os ninivitas. Posso ouvir amém, queridos? Teologia que entrou em conflito, entrou em colapso aqui. Existe uma teologia no Antigo Testamento chamada teologia da retribuição. Repita comigo: teologia da retribuição. O que é teologia da retribuição? Se você fizer o bem, você vai receber o bem. Se você fizer o mal, você vai receber o mal. Isso é uma teologia. Está no Antigo Testamento? Sim. É bíblico, pastor? Sim. Só que ela também vai entrar em colapso. Por que ela entra em colapso? Porque você lê Jó. E quando você lê Jó, essa teologia de retribuição, ela começa a explodir. Porque Jó fazia o bem? Sim ou não? Jó era um homem reto? Sim ou não? Sim. Jó era um homem que servia a Deus? Sim ou não? Sim. E o que ele recebeu, pastor? E aí, o que aconteceu com a vida de Jó? Você conhece a história? Perdeu. Ficou doente. A teologia da retribuição vai dizer o seguinte: que se a pessoa estiver doente, é porque existe algum pecado nela. Se a pessoa estiver doente, é consequência dos seus pecados. Lembra quando Jesus encontrou um cego? E os discípulos perguntaram: ele é cego de nascença. Por que ele é cego? Na cabeça dos discípulos, eles tinham a teologia da retribuição. Então eles disseram: ele é cego porque ele pecou? Ou os seus pais pecaram? Daí faz sentido ele ser cego. Percebe que a teologia, ela tem essa compreensão interessante? Em Jó, ela vai entrar em conflito. Porque em Jó perde. Jó sofre injustamente.
do Novo Testamento, quando a gente pega essa teologia e traz para o nosso dia de hoje, porque eu estou pregando para vocês hoje, ela também vai entrar em colapso. E é interessante porque nós ouvimos pregações, hoje em dia, século 21, nós ouvimos pregações. Essa mensagem ela vai ficar no YouTube, então daqui a 10 anos alguém vai ouvir essa pregação, daqui a 20 anos alguém vai ouvir essa pregação. Posso ouvir um amém, queridos? E vai ver que o que eu estou dizendo faz sentido. Hoje em dia, nós ouvimos também nas igrejas atuais a teologia da retribuição. Ouvimos teologia da prosperidade, ouvimos teologia da retribuição. E em muitos lugares se prega exatamente isso. Se você tem um problema na sua vida, vem para cá, porque eu vou resolver os teus problemas. Se você tem problemas na sua vida, eu sou um profeta, eu sou um pastor, eu sou um bispo, eu sou um apóstolo. Vem para cá, que com a minha oração, com a minha fé, os seus problemas vão resolver. E a igreja fica como? Fica cheia, porque as pessoas querem resolver os problemas. Porque se você tem um problema na sua vida, se você perdeu algo na sua vida, tem alguma coisa errada. Você está em pecado. E será que realmente é assim que as coisas acontecem? Será que realmente nós perdemos porque nós estamos em pecado? Será que todas as vezes que nós pecamos, nós perdemos? Então nós podemos questionar isso. O que nós temos ouvido hoje em dia é exatamente isso em muitos lugares, sem generalizar. Que se você perde, você tem alguma coisa de errado na tua vida. E a minha pregação de hoje, ela traz para você a seguinte ideia: Deus vai permitir você perder às vezes. Quem entendeu, diga amém. E não vai ter nada de errado nisso, mas haverá nisso um propósito excelente de Deus. Quem entendeu, diga amém. E eu poderia traçar aqui uma linha bem interessante, bem inteligente, para propor para vocês várias possibilidades. Por que nós perdemos? Várias. E eu não ia esgotar, porque existem várias possibilidades. E algumas eu nem iria falar, ia ficar sem falar, porque existem várias possibilidades. Por que a gente perde? Existem várias possibilidades para eu falar para você. Por que a gente perde um ente querido, por exemplo? Por que pessoas boas perderam filhos na pandemia? Por que pessoas boas perderam os pais na pandemia? Poderia propor várias respostas aqui nessa manhã. Por que gente boa perde emprego? Por que dizimista fiel perde emprego? Por que tem gente boa que perde carro, que o carro o ladrão leva? Por que, pastor? É o diabo? Será que é o diabo? Será que foi porque ela xingou alguém? Será que é porque essa pessoa falou um palavrão, por isso que Deus tirou o carro dela? Gente, não é isso. Não é isso. Então essa pregação de hoje, ela vai nos fazer entender quem é o Deus que nós estamos realmente relacionando. Quem é esse Deus que nós convivemos? Quem é esse Deus que nós adoramos? O que eu mais encontro hoje em dia são pessoas desviadas da igreja. São pessoas que não estão mais na igreja. Por que saiu da igreja? Porque Deus fez isso, ou porque Deus permitiu que isso acontecesse. Mas você não sabia que é assim? Te pregaram outra coisa? Pregaram para você um mundo fantasioso? A vida com Deus não é um mundo de fantasias. Eu sirvo a Deus, então não vou perder nunca. Quem disse? Eu já orei por muita gente, queridos, que Deus curou, que Deus levantou do leito, que Deus tirou lá, estava desenganado. Eu orei pelo meu pai, estava desenganado. Os médicos disseram que não tinha mais jeito, está aí, está vivo para a glória de Deus. Eu já orei por muita gente que Deus ressuscitou, mas eu já orei por muita gente que Deus levou. Eu já orei por muita gente que o Senhor recolheu.
Eu poderia resumir essa pregação inteira em uma fala apenas. Em uma fala apenas. Por que Deus permite nós perdermos, pastor? Porque Deus é soberano. Ele faz o que Ele achar que deve fazer. Pronto. Pode ir embora, gente. Poderia resumir tudo isso aqui para vocês. Mas eu quero dar algumas respostas aqui que talvez te ajude para o nosso dia de hoje, para o seu dia de hoje. Posso ouvir amém? Amém. E a primeira coisa que Deus permite nós perdermos é para mostrar que a vida cristã, ela não é uma vida triunfante. A vida cristã não é necessariamente vitória, vitória, conquista, conquista. Posso ouvir amém? Amém. A vida cristã tem vitória, derrota e alguns empates. Vamos falar isso? Diga para o seu irmão do lado, diga assim, a vida cristã, diga assim, tem vitórias, derrotas e empates. Não, mas eu sirvo um Deus poderoso, eu vou vencer todas. Mas não vai mesmo. Você se tornaria uma pessoa insuportável de conviver. Ah, eu sou crente, sou homem de Deus, sou mulher de Deus, vou vencer todas. Mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Vai perder algumas vezes. Porque existem lições que a vitória não ensina. Existem lições que só a derrota vai ensinar. Posso ouvir um amém, queridos? Existem lições que só quando nós empatamos, só quando empata. O que é empatar? Eu não vou ganhar, você também não vai ganhar, vai ficar assim, tá? Meio a meio, bom para mim e bom para você. Nós vamos empatar várias vezes. Casal, quem é casado vai empatar um monte de vezes. Ih, pastor, eu só estou perdendo meu casamento. Pois é, tem gente que só perde, fazer o quê? Você falou alguma coisa aqui, Cris, ó. Você falou alguma coisa aqui. Você falou, pastor, ora por mim, pastor. Nós vamos empatar, nós vamos perder.